Bom dia, continuando, aleluia, glória a Deus, continuando aqui no leitura do dia, a primeira leitura do dia do aplicativo que eu uso, né? Como eu já falei, tem 3 leituras, só que eu não faço todas, porque não eu teria que fazer 3 lives. Mas vamos só para a primeira leitura. Aplicativo muito bom para fazer leitura diária. Quem quiser eu mando no particular. Ou escreva debaixo dos meus vídeos, pedindo. Ok? Se você foi criado no preferencialismo, no individualismo, no achismo, no grupo que diz nós somos melhores, quem é melhor não precisa dizer que é melhor. Quando a pessoa diz que é o melhor, alguma coisa está errada já, ok? Quem é o melhor não precisa ficar falando que é o melhor. Deus está vendo que é o melhor. E pelo seu comportamento as pessoas também vão ver se você é obediente a Deus ou não. Quando o grupo já se declara que nós somos os melhores, ele já está errado. Quando o grupo se diz nós somos os melhores, nós entendemos a Bíblia melhor, nós temos a revelação melhor, nós, ixi, isso aí já entra orgulho, arrogância, prepotência, já está tudo errado. Se você está nessa situação, que em nome de Jesus você seja liberto. Porque aquilo que você despreza pode ser a sua solução. Ok? E eu estou falando de quem tem fé em Jesus de Nazaré. Pai, shalom. Para mim começar aqui. Ok? A leitura. E todo mundo diz que crê em Jesus. Mas eu estou falando desse grupo que diz que crê em Jesus, mas se acha melhor que os outros. Já está errado de pensar assim. Ok? É isso. Vamos lá. Então a primeira leitura é Amós, capítulo 7, versículo de 10 a 17. Como eu já disse, essa tradução já é mais fácil de entender, já é para todo mundo entender. Se eu for pegar a Bíblia e ler esse mesmo texto, vai ter palavras mais difíceis. Mas aqui já é a linguagem que, se você não entendeu aqui, ó meu filho, acho que você não vai entender mais nada. No mínimo você vai ter que estudar um pouco de língua, isso e aquilo, para você entender, porque as pessoas dizem que o evangelho é muito simples. Não, não é tão simples assim não. Se fosse tão simples, os judeus tinham entendido. Ok? Os apóstolos, seu Jesus pregava, os apóstolos ficavam olhando assim, não entendia. Chegava em casa, Senhor, explica o que é isso que o Senhor disse para nós hoje. Que não tinha entendido. Então não é tão simples assim não. Simples é para aqueles que fizeram a interpretação errada da Bíblia, e por isso que eles acham que é simples. Ok? O evangelho é simples no sentido de perdoar, mas lembra do Pai Nosso? Perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles a quem nós ofendemos. Perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendemos. Se você está nessa simplicidade do evangelho, é ok, te entendo. É o perdão. É a renúncia do pecado. Se você acha que isso é simples, por que tem tantas pessoas que não renunciam o pecado? Que conhecem o evangelho, está na igreja e não renunciam o pecado. Por quê? Então não é tão simples assim não. É simples quando a gente está em obediência ao que o Pai Nosso diz.
Pai Nosso é um resumo do Evangelho. Você tem obediência que o Pai Nosso diz? Você já entendeu? Porque tem gente que nem o Pai Nosso entendeu e diz que o Evangelho é simples. Vamos lá, vem conosco Jesus, nos abençoe, nos ajude a entender. Leitura da profecia de Amós, capítulo 7 hoje, viu gente? Do 10 ao 17. Então diz assim: naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Ok? Amós ali, ele pega bem no pé de Israel. Não é esse Israel de hoje que você conhece, mas serve porque virou o que você conhece hoje. Serve também. Mas naquela época não estava falando desse Israel. Quando Amós fala aqui do Israel, mandou dizer Jeroboão, rei de Israel. Tinha 2 reis naquela época. Do reino dividiu, das 12 tribos dividiu, tinha 2 reis. Tinha um rei de Judá e o rei de Israel. Se você não estudar a Bíblia conforme era na época, você vai ensinar errado. Que é um monte de coisa que eu vejo pela internet. Ok? Você tem que voltar lá atrás e entender o povo daquela época e por que era assim, como eram as condições dele. Não vai nessa onda de protestante, não. O protestante fala, a igreja católica não dava Bíblia. Gente, se liberta. Para ter uma Bíblia naquela época tinha que ter 1 ano de trabalho e tinha que ter um carro para carregar ela. Então cuidado com esses blá 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 de internet. As pessoas que acham que sabem muito. Não se baseia nada da história cristã no que você vê hoje. Senão você vai ser injusto. Vamos lá. Então o rei de Israel era as 10 tribos, que era a cidade de Samaria. Não é Israel que você... eu vou ler a Bíblia, olha, ele está falando aqui de Israel. Não é como é hoje. Hoje é outra história. Mas a Bíblia, ela serve para o Israel de hoje, ela serve para a igreja de hoje. Mas aqui quando fala Israel, não está falando do que você conhece hoje. Vocês entendem? Ai, não sei se entende, mas quem tiver interesse vai entender. Vamos lá. O Jeroboão era rei de Israel, que não é o Israel que você conhece hoje. Era Samaria, cidade de Samaria, ok? E 10 tribos, ok? Vamos lá. Amós conspira contra ti. Olha lá. Aqui, ó. Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o Amazias, que era sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Jeroboão é rei de Israel. Amós conspira contra ti. Mas peraí, Amós não é o profeta que escreveu o próprio livro aqui? E ele lá manda falar mal do Amós pro rei de Israel, é isso? Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. Olha lá. Um outro rei dizendo que estava... Vamos ver aqui quem era o Amazias, rei de Betel? Vamos, porque a gente já tira essa dúvida rapidinho aqui. Se esse Betel tinha a ver com Jerusalém, com Judá. Vamos ver? Vamos ver quem era o rei de Betel. Obrigado, Jesus, que hoje a gente tem condição de ver rápido. Amazias era o sacerdote. Sacerdote, já confundi aqui, não era rei, é sacerdote, é isso que eu estou fazendo confusão. Amazias era o sacerdote de Betel, que servia ao rei Jeroboão II de Israel. Então, Jeroboão já era o segundo já. E o Amazias era um sacerdote. Era da parte religiosa. O rei, ele cuidava... O rei era como presidente, ele cuidava da parte burocrática.
das leis do Estado. O sacerdote, ele cuidava da parte religiosa. Então, o sacerdote chamava Amazias e morava em Betel, ok? Betel significa casa do Senhor. Então, ele estava na casa do Senhor, Betel. E serviu o rei, o Jeroboão II de Israel. Então, não tem nada a ver com Judá aqui não, que é com Israel mesmo, 10 tribos. Ele tentou silenciar e expulsar o profeta Amós, acusando-o de conspiração por denunciar a corrupção. Vamos voltar lá para o que eu estava lendo. Então, o que acontece? Tinha os falsos profetas. Israel tinha os falsos profetas. Israel daquela época, Israel de Samaria. Tinha os falsos profetas. Só que Amós era um profeta verdadeiro. E o Eterno Deus vai usar profeta verdadeiro. Aleluia. E o sacerdote ficou com raiva. O sacerdote não gostou do que Amós falava. Porque, gente, se você for pregar a verdade, você vai arrumar inimigos. Se você for pregar o Evangelho, o livro do apóstolo, como realmente está lá escrito, você vai arrumar inimigo com os judeus, vai arrumar inimigo com os religiosos dessa época, que se diz que é cristão, mas não é. Ok? Mas o Evangelho é aquilo que está no Evangelho mesmo. Ah, mas pegou pesado. Até os apóstolos falaram isso para o Senhor Jesus, que ele tinha pegado pesado. Não muda nada. Você não descobriu o ouro, não. Sei lá, os apóstolos já tinham falado que o Senhor já tinha pegado pesado já lá atrás. Não era nenhuma novidade. Vamos lá. Então o sacerdote de Betel mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti. Olha lá, o verdadeiro profeta de Deus, ele dizia que estava conspirando contra Jeroboão. É a mesma coisa hoje, se você for pregar o evangelho de verdade, como está escrito, muitos pastores vão virar as costas para você. Porque eles preferem o sacerdote Amazias, não o profeta Amós escolhido de Deus. Tem muito pastor, profeta por aí, que é Amazias. Então Amazias foi lá fofocar para o rei. O Amazias ainda era fofoqueiro, foi lá fofocar para o rei. Amós conspira contra ti. Cuidado que tem sacerdote, profeta, pastores, mestres, depende do nome que tiver, gente. Hoje em dia tem 1001 nomes. Cuidado que ele tem. Tem aqueles que não entendem a palavra de Deus e fica falando mal, igual esse sacerdote aqui. Tem muita gente da Amazias, principalmente no Brasil. Pela internet tem de montão. Amós conspira contra ti dentro da própria casa de Israel. Ou seja, do reinado de Israel, ok? Do reinado de Jeroboão. Ok? O país não consegue evitar que se espalhe todas as suas palavras. Ele anda dizendo, olha a fofoca lá, a fofoca do sacerdote. Você conhece um profeta fofoqueiro, um pastor fofoqueiro, um missionário fofoqueiro, bajulador? Esse aqui também era bajulador, Amazias era bajulador. Você conhece missionário, profeta, e qualquer outro nome que se der, gente. Tá? Na minha igreja não fala pastor, mas como é que é o nome que dá aí? É fulano de... pois é, mas ele é bajulador, fofoqueiro. Vamos lá. Ele anda dizendo, olha cá, ele anda dizendo, Jeroboão,
morrerá pela espada e Israel será deportado de sua pátria como escravo. O Amós, que era o verdadeiro profeta de Deus, porque o verdadeiro profeta de Deus não vai ficar bajulando ninguém, como Jeremias era um profeta de Deus, como Isaías era um profeta de Deus, todos eles sofreram, como João Batista era um profeta de Deus. Aí vê o sacerdote, sempre vai ter um falso profeta no meio dos cristãos. Vê o sacerdote Amazias, fofoqueiro, na cabeça do rei, falando mal do profeta de Deus Amós. Falou, ele anda dizendo, Jeroboão morrerá pela espada de Israel? Não, Jeroboão morrerá pela espada, precisa olhar os vírgulas. E Israel será deportado de sua pátria como escravo. Imagina, não, isso não pode acontecer com o servo de Deus. Não, isso não é verdade, nós não aceitamos. O povo é servo de Deus, vai ser vitorioso, 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 só vitória, só vitória. Não, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou... É só vitória, é só vitória, é só vitória. E vem o profeta verdadeiro e fala, calma aí, irmão, não é só vitória não. Deus vai te punir. E minha filha, você vai escutar tudo que é nome horrível. Mas vamos ver aqui o resultado no final. Aconteceu? Disse depois Amazias a Amós. Eu fui lá conversar com Amós também. O Amazias. E falou assim para Amós. Porque os profetas eram chamados de vidente, gente. Profeta, vidente. Não se assuste não. Não pense que é coisa. Ai, vidente é coisa do espiritismo. A gente se liberta. Vidente é quem tem visão de olhos abertos. Isso quer ser vidente. Tem visão de olho aberto. Vidente, ele vê. Do lado de lá também tem vidente. Tem vidente dos dois lados. Porque é o mundo espiritual que revela. Ok? E tem um mundo espiritual do bem e do mal. Ontem eu falei bastante sobre isso. Espírito do bem e do mal. Acompanha as lives, pega as outras que você não viu, para não ficar perdido na história aí das leituras. Vamos lá. Amazias foi falar a Amós. Vidente, chama tipo assim. Ele não chegou lá e falou assim, Amós. Ele chegou lá e falou, vidente, é como se fosse assim, profeta, ok? Saí e procuro refúgio em Judá. Sai do nosso meio. Procure refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Ou seja, sai do nosso meio. Tem um monte de igreja que faz isso. Olha, vai procurar outra igreja para você ir? Porque nós não estamos gostando das palavras que você está falando? Você não concorda comigo? Vai procurar outra igreja? Por isso que nós temos 1 milhão de igrejas hoje em dia, né? Cada um não concorda e vai abrindo uma outra. E o Amazias, que se achava o sacerdote, Betel, casa de Deus, viu? Chegou para o Amós e falou, profeta, vidente, quer saber de uma coisa? Eu estou pondo minhas palavras aqui, gente, para incrementar. Olha, quer saber de uma coisa? Se fosse eu, acho que eu ia falar isso, né? Procura um refúgio lá em outra cidade, vai para outra cidade, vai lá pregar para os judeus, porque Judá era judeus, ok? Hoje Israel é todo mundo, mas naquela época, judeus era uma coisa, Israel era outra. Judeus está ligado com Jerusalém. Vai lá para Jerusalém, vai lá pregar para os judeus, nos deixa em paz aqui, na nossa Samaria, com o nosso rei Jeroboão. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo, ok? Vidente, sai e procura refúgio em Judá. Judá é Jerusalém, viu, gente? Onde que eu estava a tribo de Jerusalém. As tribos de Judá e Benjamim que se uniram. Mas ficou com o nome de Judá mesmo. Onde possas ganhar teu pão
e exercer a profecia. Tipo, olha, nós não queremos sair da sua profecia aqui. Se quer ser profeta, vai lá para ajudar. Foi isso, ok? Mas em Betel não deverás insistir em profetizar. Nós não queremos que você fique profetizando aqui. Procura a tua igreja. Você não concorda com nossa doutrina? Tchau, vai embora, procura a tua igreja. Foi assim que o Amazias fez, ok? Aqui, ó. Não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei. Ah, santuário do rei, o santuário não é de Deus, não. Porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Aí tem o rei, você tem que respeitar o rei. O apóstolo Pedro falou, importa mais obedecer a Deus do que os homens. E ele falou isso para as autoridades de Jerusalém. Já no outro contexto, mas que os apóstolos também sofreram muito por pregar a verdade. Ok? Vamos lá. E ele lá, não, vai embora, deixa a gente em paz. Vai, procura outra igreja. Sai daqui. Houve uma busca muito grande de Deus na virada do ano 1900 e teve lá um pastor negro que ele era proibido de estudar junto com os brancos. Mesmo assim ele foi estudar. Ele ficava lá de fora, mas ele foi estudar. Depois ele teve uma sede tão grande de Deus, buscou a Deus, e aí as pessoas foram se juntando a ele, aí veio a Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, que até hoje é falado. E aí, cada grupo que se uniu a eles, não era nem grupo, era uma pessoa ou outra, se renovaram e abriu outra igreja. Então, o que veio da presbiteriana, abriu a igreja, a Congregação do Brasil. Do Brasil, mas outra nação é a Congregação da Itália, a Congregação do Brasil, a Congregação dos Estados Unidos. Vocês entendem? Então, que veio da presbiteriana para aquele grupo do avivamento, abriu a Congregação do Brasil. O batista que foi para aquela reunião, abriu a Assembleia de Deus. E tem outras e outras igrejas. Toda igreja que começou de 1900, na virada de 1900 para cá, a Assembleia de Deus é nova. Ela começou na virada de 1900 para cá. Os batistas já 500 anos, quase 400, ou quase que... Está liberando os 500 anos batistas. É que foi mudando. Batista foi mudando. Batista não é luterano, batista não é calvinista. Não confunda as coisas. Mas batista também tem lá suas doutrinas. E aí, aqueles que era batista, que foi para a reunião do avivamento, esse pastor negro que liderou, o nome dele é Simmons. É difícil de falar o nome dele. Simmons ou alguma coisa. Só se pesquisar aí o pastor do avivamento da Rua Azusa, vai estar tudo lá escrito. Ok? Ele veio, parece que dos metodistas. Ele era metodista. Os metodistas eram muito fortes naquela época também. Ele veio dos metodistas. Então, o avivamento, a liderança do avivamento começou dos metodistas. Junto ali com aquele, foi bastante mulheres e foi homens também. Tinha pessoa de cor e pessoa branca, tudo junto. Não tinha separação. Antes disso tinha separação, a igreja do negro e a igreja do branco. Você sabia disso? Isso aí a pessoa não vai te falar. Depois do avivamento, se uniu brancos e negros no mesmo local, cultuando a Deus. E o batista que foi lá, virou o assembleiano que foi para o Brasil e fundou a Igreja Assembleia lá no Pará. Belém do Pará, norte do Brasil. Você sabia disso? O que foi da presbiteriana abriu Cristã do Brasil. Acho que abriu em outro lugar, depois chegou no Brasil. A Assembleia também abriu em outro lugar, depois chegou no Brasil. Mas foi rápido, foi tudo ali questão do... talvez 20, 30 anos já estava espalhando pelo mundo.
E tem outros renovados também. Tem outros renovados, que a história é muito longa. Eu só estou falando desses três grupos principais: presbiteriano, cristão do Brasil, batista, Assembleia de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque foi assim que eles fizeram. Olha, vai, procura outra igreja. Procura outra igreja. Não, nós não acreditamos nesses dons. Vai procurar outra igreja. Vai procurar outro povo, vai pregar em outro lugar. Foi assim que aconteceu na Rua Azusa. Aquele pessoal que foi dos metodistas, dos batistas, da Assembleia de Deus não, nem tinha. Dos batistas, dos metodistas, dos presbiterianos, de outros e de outros, que se reuniu ali, fizeram igual esse Amazias fez aqui com o Amós. Eles falaram: olha, aqui não tem mais lugar para você, nós não acreditamos no que você prega, procura outra igreja, procura outro lugar, procura outra cidade, ok? Olha o toquinho lá do velório, ó, gente. Esse toquinho aqui é do velório, quando tem na igreja. Pelo menos uma vez por semana tem velório nessa igreja, pelo menos uma vez por semana. Então vamos lá. Amazias. Pois é, então Amazias chegou, o sacerdote de Betel, que era ligado ao rei de Israel, que era a capital Samaria. E ele chegou e falou isso para ele. Olha só, é a mesma coisa, a gente não muda nada, ser humano não muda nada, só muda o endereço. Foi a mesma coisa que aconteceu ali no ano de 1900, virando ali 1890, 1910, virando ali, foi justamente isso aqui que aconteceu. Sai e procura refúgio em Judá, onde possa ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar. Então aquelas igrejas fizeram isso. As batistas tradicional, as presbiterianas tradicional, as metodistas tradicional. Olha, vai para outro lugar, vai tentar ganhar seu pão em outro lugar, pregar seu evangelho, profetizar em outro lugar. Foi isso, ok? Então por isso que hoje nós temos Cristão do Brasil, Assembleia de Deus. Aí tem outras e outras e outras por aí, gente. Só pesquisar as igrejas que saiu da Rua Azusa após o avivamento, que começou com um pastor negro que era metodista, ok? E os outros se uniram a ele. Por isso que a igreja cresceu, gente. Se tivesse ficado só naquela lá, hoje em dia era um grupinho só de protestantes, não tinha tanto assim como tem. Foi através do avivamento que cresceu. Não ia ter, pode ter certeza disso, não ia ter o tanto de protestante que tem hoje se não fosse aquele avivamento. Mas eles foram convidados a se retirar, igualzinho o Amazias fez com o Amós. Ok? Aqui, ó. Deverás insistir, ó, mas em Betel não deverás insistir. Tipo, olha, na minha igreja batista, na minha igreja presbiteriana, na minha igreja X, você não deve insistir, foi isso, ó. Mas não deverá insistir em Betel. Em Betel aí você pode pôr o nome da igreja que as pessoas não quis os avivados. Não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei. O rei era mais importante, o rei. Você sabe que o protestantismo nasceu na razão, nasceu no iluminismo, nasceu colocando o homem alta, ok?
razão, iluminismo e exaltando o ser humano. Assim começou o protestantismo, em 1500. Ai, tem gente trabalhando aqui perto, gente, tá fazendo um barulho. Vamos lá. Aqui tem o santuário do rei e o reino do rei. Então você não pode profetizar aqui. Agora, pensa se uma nação sobrevive sem as profecias do Senhor. Pensa o que aconteceu com Israel. Bom, é só ver o que aconteceu com Israel. Vamos lá. Respondeu Amós, o profeta Amós, né? Respondeu ao sacerdote Amazias. Era um sacerdote. Tinha profeta e tinha sacerdote. Só você ver. Tinha uns que era a mesma coisa. Tinha um que ele fazia o papel de sacerdote e profeta. Mas tinha os... Porque o sacerdote só podia ser... O sacerdote só podia ser... Sacerdote só podia ser da tribo de Levi. Sacerdote só podia ser da tribo de Levi. Ok? Então vamos lá. Gente, que barulho. Misericórdia. Deixa eu terminar logo aqui, porque o pessoal fazendo muito barulho ali pra cima do prédio aqui. E parece que tá fazendo de propósito. Tá amarrado. Sangue de Jesus é poder. Queima, Jesus. Ali embaixo é o sino do velório. Aqui em cima é o povo jogando umas tábuas no chão, que eu não sei o que é. Ei, cheira lamai. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. O Amazias. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoro. Ele não tinha descendência dos profetas. Ah, fulano é profeta porque o pai era profeta. Não tinha essa hierarquia. Ele cuidava de sicômoro. Sicômoro é árvores. Ele cuidava das árvores. O sicômoro. Sou cultivador de sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. Então ele era do campo, ele cuidava dos sicômoros, ele cuidava do rebanho. Pode ser rebanho de ovelhas, de outras coisas, só está escrito rebanho. E o Senhor me diz: vai profetizar para Israel, meu povo. Ele não estudou para ser profeta, ele não fez jejum para ser profeta, ele não leu a Bíblia para ser profeta. Ele estava lá tranquilamente no campo, trabalhando. É isso que Amós está falando. Eu estava lá cuidando dos meus afazeres. Eu não sou descendente de profeta, não tenho hierarquia de profeta, não estudei escola de profeta, que hoje em dia é tão tal de formar profeta, né? Como se profeta fosse formado, né? Profeta é aquele que é escolhido por Deus. Tem muito profeta aí de diploma, mas não é profeta coisa nenhuma. Ih, fala Deus. Ei, recala, mas tem muito profeta por aí de diploma, mas não é profeta coisa nenhuma, porque profeta não é se formado com diploma. Profeta é escolhido do Senhor. Olha o que Amós fala aqui. Ora, ele estava cuidando do gado, do sicômoro. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. Quando ele encaminhava o rebanho nos campos. E o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Quem disse que foi Deus que falou? Você tem as credenciais de um profeta? Você tem aí? Com quem você estudou? Gente. Profeta não é profeta de formatura, porque outro fez ao fazer aquele profeta ali. Não, gente, é só blá, blá, blá. Profeta é quem Deus chama, escolhe. Ok? Apóstolo é chamado por Cristo, profeta é chamado por Deus. Não importa a profissão que tem. O Senhor Jesus chamou pescador lá que colocou Pedro como cabeça da igreja e Pedro era iletrado, a Bíblia diz. Tanto que tem
pouquíssimas escritas de Pedro. Mas o Pai escolheu Pedro e Jesus também. E ele é o cabeça da igreja, abaixo de Cristo. Cristo é o cabeça dos cabeças. Abaixo de Jesus de Nazaré, Pedro é o cabeça da igreja. Aceite que dói menos. Porque quem rejeita Pedro como cabeça da igreja é rebelde, insubmisso e se acha melhor que Pedro. Vamos lá. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetize contra Israel e não insinues palavra contra a casa de Israel. Então, Amós falou: eu não queria nada saber esse negócio de profetizar, foi Deus que me mandou ouvir. E quando Deus... Não tem aquele versículo que a gente leu ontem que fala: mandando Deus não profetizará? Ai, de quem Deus mandar e não profetizará. Ele estava lá no campo, cuidando das coisas dele, estava em paz, estava... E Deus falou: vai lá e profetiza contra a casa de Israel. Quando ele chega ali, aquele caipira da roça, que começa a profetizar, até o sacerdote ficou com raiva dele. Até o sacerdote veio mandar ele sumir dali. Sumir! Cuidado com pastores que te mandam sumir. Some daqui, nós não te queremos. Às vezes eles não falam assim, mas jogam indireta, mas dá a entender. Você tem que ser esperto para entender. Ah, você renovou? Agora você é pentecostal? Tchau, nós não te queremos mais. Simples. Ok? Vamos lá. E agora, ouve a palavra do Senhor. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, esse versículo muito importante. Que Amós fala: o Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho. O Senhor me diz: vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel? E não insinues palavra contra a casa de Isaac? Ok? Deus me mandou. E você vem dizendo que é sacerdote de Deus, falando que é para mim parar? Tem um monte de gente aí que é escolhida por Deus e os outros que se diz que é de Deus quer fazer parar. Que espírito de confusão que dá, gente. Mas quem é chamado de Deus sabe que foi. Se você foi chamado de Deus, não fica perdendo tempo com esse sacerdote Amazias, que só porque tem um diploma, estudou, fez teologia, filosofia e tudo quanto é psicologia. Se você é profeta do Senhor, não importa, você pode ser do campo, você pode não saber ler e escrever, mas você é profeta do Senhor. Enquanto tem outros por aí estudados, cheios de diplomas. Parece aqueles fariseus da época de Cristo, que andavam sacudindo as coisas. Titicite, tem que ter os titicite, tem que ter equipar, tem que ter o manto, tem que ter sei o quê, tem que ter o talento, tem. Aí vê Jesus de Nazaré, vê João Batista lá do campo, vestindo roupa de camelo, comendo gafanhoto e mel, e era profeta de Deus. Enquanto os outros engomadinhos não entenderam nada. É assim que está hoje em muitos ministérios. Cuidado com esses ministérios dos engomadinhos e que rejeitam a profeta. Cuidado. Gente, eu não pensei nada disso porque eu não leio antes. Vem conosco Jesus. Mas isso é maravilhoso. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu diz não profetize contra Israel e não insinues palavra contra a casa de Isaac? Pois bem, isto diz o Senhor. Pois bem, vamos ver o que o Senhor diz? Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas morrerão pela espada. Gente, não receba maldição de profeta, não. Tem hora que a gente segura para não falar as coisas. Quando a pessoa chega muito se exibindo pra gente, muito se exibindo, a gente dá vontade de falar assim como a nós, e a gente tem que se controlar. E às vezes é até parente, e você tem que se controlar porque é teu parente. Às vezes se não fosse parente, você até falava mesmo.
Jesus, meu pai do céu. A pessoa vem te insultar. Olha o que Amós falou. Pois bem, isto diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas a outros. Tu mesmo morrerás em terra poluída. Israel será levado em cativeiro para longe do seu país. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí o que aconteceu? A Síria, que naquela época era usada para ser o castigo de Deus. Deus usa nações para castigar outras. Nós sabemos que tem umas nações aí que elas estão obtendo vitória porque Deus está usando elas. Depois Deus vai julgar todas, gente. Todas as nações. Deus vai julgar depois. Mas Deus usa uma nação para castigar outra. Você não sabia disso, não? Você conhece mesmo a Bíblia? Você conhece mesmo Deus de Israel? E Ele é amor, que Ele faz isso porque Ele quer nos salvar da nossa ignorância, prepotência e arrogância, como é esse sacerdote Amazias. Como é muitos pastores por aí engomadinhos, cheios de diploma, fariseus, rejeitam os profetas do Senhor. E aí, sabe o que o profeta falou? Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos, tuas filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas outras, tu mesmo morrerás em terra poluída. Impura, poluída em terra impura, lugar impuro. Israel será levado em cativeiro para longe do seu país. Palavra do Senhor, graças a Deus. 2 de julho de 1960. Não, isso aí. Ai. Volta a fita. 2 de julho de 2026. Eu confundi uma data aqui. 2 de julho de 2 de julho. É que essa data, eu falei tanto essa data, gente. Tanto, que eu tô confundindo. Eu já falei tanto essa data na minha vida. A data que eu mais falei foi essa. 2 de julho foi a data que eu mais pronunciei até hoje na minha vida. Desde que eu comecei, desde que eu olhei meu certidão. Ok? Então, 2 de julho de 2026, palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Pastores engomados, cheios de diplomas, que ficam aí falando mal do profeta do Senhor, daqueles escolhidos do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Tua mulher vai te trair. Tá aqui, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai prostituir. Tua mulher vai prostituir. Teus filhos morrerão pela espada. E a terra vai ser tomada. Tua terra, tua igreja, teu povo vai ser tomado. Deus me livre. Pois se tem alguém nessa condição, que se arrependa já. Se arrependa. Tem compaixão de nós e dos nossos, Senhor. Tem compaixão. Leva arrependimento. Para todos esses pastores engomadinhos, cheios de diploma, que se acham, que falam mal dos profetas do Senhor. A mulher vai prostituir, é o que a Bíblia diz. E os filhos vão morrer à espada. Meu Deus do céu. Livrai-nos. Gente, é melhor você não ser sacerdote, não ser pastor, não ser profeta, não ser nada, se você tiver com orgulho e prepotência e fora da vontade de Deus. Cuidado. Cuidado. É melhor que você seja um leigo do que você ser um sacerdote, um profeta, um pastor igual o Amazias. Porque recebeu a maldição que a mulher ia prostituir. E que os filhos iam morrer à espada. É sério, gente, é sério. A palavra é sério, não brinca não. Não brinca não. O dia que você vê aí falando que a mulher de algum líder religioso prostituiu, que o filho morreu à espada, lembra de Amós
7. E eu vos deixo na paz do Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Livrai-nos, Pai amado, tem compaixão, livra-nos, livra minha descendência dessas maldições. E que nós possamos ser humildes. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai, Shalom.